né, políticos, não der também a possibilidade desses direitos políticos serem gozados plenamente. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça discute o projeto que permite ao doente terminal optar pela suspensão dos procedimentos médicos que o mantêm vivo artificialmente, a chamada ortotanásia. A repórter Dini Moraes está no corredor das comissões e tem ao vivo as informações. Dini. Então, Lincoln, na audiência pública hoje de manhã da Comissão de Constituição e Justiça, houve meio que um consenso entre os participantes que é preciso dar o direito aos pacientes terminais aqui no Brasil deles optarem por deixarem de ter um tratamento que prolongue a vida além, digamos assim, além de onde a vida dele iria. Esse seria mais ou menos o conceito da ortotanásia. A ortotanásia que seria a morte no tempo certo. Eu estou aqui com o relator da proposta, deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, que colheu informações a respeito desse assunto agora de manhã. Queria mais informações antes de escrever o relatório final. E agora, o senhor acha que as opiniões do Conselho Federal de Medicina, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do especialista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foram suficientes para ajudar o senhor a escrever esse parecer final? Bom, primeiro, o Rio de Janeiro fala sobre sustentar o mundo e aqui na Câmara falamos sobre sustentar a vida. O projeto ele é polêmico, um projeto que fala sobre a ortotanásia. A ortotanásia ela não tem consenso nem no meio jurídico, no meio religioso nem se fala. E o único meio acadêmico que aceita a ortotanásia em si é o Conselho de Medicina Federal. Por isso eu fiz essa audiência pública para tentar esclarecer alguns pontos que ainda estavam meio anuviados. A princípio, para mim, só o nome ortotanásia já mexe com todo o pensamento do povo brasileiro todo. Falar sobre ortotanásia remete ao pensamento da eutanásia. Eutanásia é crime. Então, a ortotanásia nada mais seria do que descriminalizar o crime da eutanásia. Então, esse assunto é pertinente, não aceitei ele a princípio, por isso pedi audiência pública, mas analisando melhor o relatório que veio da Comissão de Seguridade Social, cujo relator foi o padre José Linhares, eu descobri que ele conseguiu fazer um feito, e eu quero manter esse feito. Arrancou a palavra ortotanásia, porque a palavra pode ser demonizada depois através das mídias e nós perdemos um projeto bonito. Na verdade, o que eu aprendi hoje, vou colocar em prática no meu voto, é que se a ortotanásia ela visa o direito de você tirar direitos do paciente, ou seja, tirar o direito da vida, hoje nós vamos implantar dentro do projeto, conceder os benefícios e os direitos para que a pessoa tenha um término de vida digna, não deixar faltar hidratação, não deixar faltar alimentação e coisas mais. Eu não senti um consenso entre os debatedores. Para mim, o que veio do Conselho de Medicina, ele aprovou em si a ortotanásia e os demais não, porque chegou a se cogitar o que é o estado terminal do paciente. Uma pessoa que está em coma, um adolescente que está em coma, o organismo dele é vivo. Se o organismo dele é vivo, tem condições de... Até quanto tempo ele pode resistir? Houve também uma fala que mexeu comigo. Não há consenso na medicina sobre morte cerebral. Não há 100% de prova. Então, tudo isso remete à ética. Nós estamos lidando aqui com a vida, não são com animais racionais. Então, o projeto... A comissão hoje gerou essa audiência mexeu muito comigo, me deu subsídios e eu quero apresentar o voto o mais rápido possível, aprimorando só o substitutivo que veio da Comissão de Seguridade Social. Então o senhor vai manter o substitutivo vindo da Comissão de Seguridade Social. Antes da gente continuar a nossa entrevista, vamos ouvir um pouquinho mais as opiniões dos palestrantes, dos outros palestrantes que vieram na audiência pública de hoje. Por exemplo, um paciente com um câncer avançado, aquele mesmo doente que não se deveria colocar num ambiente totalmente artificial, que prolongaria de forma inútil aquele sofrimento. Então, um doente com uma fase de morte iminente. Então, você vai trazer todo o conforto em termos de dor, você procurar abolir a dor, dar a cota básica dele da sua hidratação, da sua alimentação, da sua higiene, mas deixá-lo, sobretudo, assintomático da melhor forma possível e sempre que possível, o mais lúcido possível. Então, na realidade, se procura não privar o doente da sua capacidade de pensar, mas lhe tira tudo aquilo que lhe causa o sofrimento. Então, é o combate ao sofrimento. Aliás, paliativo vem de paliato, né, que significa colocar um manto, colocar uma proteção sobre o doente. Na realidade, é isso que se faz. Então, não se utiliza aqueles meios desproporcionais e extraordinários. Se usa uma atitude coerente com a prática médica de aliviar o sofrimento e tratar, sobretudo, os sintomas. O que não podemos é concordar com um processo hoje
ainda muitas vezes equivocadamente colocado em prática, o de distanásia, a revelia desse titular do direito em transformação do direito à vida em dever de sofrimento. Quando os avanços técnicos científicos hoje são capazes de prolongar a vida para além da vida, através de processos mecanizadores e sem razão de ser. Há uma máxima da medicina que é afirmada ao longo de séculos e até de milênios. Cada caso é um caso. Tem que ser analisado a conduta na especificidade específica, tranquilamente isolada desse caso. Então, muitas vezes, algo que pode ser realmente algo que agrave o sofrimento, pode, em outras circunstâncias, ser algo que mitigue esse sofrimento. Ouvimos então, deputado pastor Marco Feliciano, o primeiro que falou foi o especialista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rodolfo Nunes, e o segundo foi o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Paulo Lima. Eles trataram muito dessa questão de cuidados paliativos, inclusive essa foi uma das sugestões dadas na audiência pública para se trocar e incluir dentro do projeto de lei a palavra cuidados paliativos, que garantiria, na verdade, que o paciente terminal tenha água, tenha comida e tenha higiene, por exemplo, esse tipo de cuidado até o fim da vida. O senhor acha possível incluir essa sugestão dos especialistas ou não? Isso já está incluído. Essas sugestões são boas porque elas visam o direito do ser humano. O direito do ser humano ele não pode ser jamais rechaçado. O que se tem que pensar agora, a princípio, como nós ouvimos eles falarem, o que são métodos extraordinários. Como é que nós podemos ver isso? Como é que nós podemos ver a dor da pessoa? Como é que se limita, ou como é que se mitiga, ou como é que se delimita a dor? Pois é, esse é um tema muito polêmico, né? Como é que você vai diferenciar? O senhor mesmo falou, a medicina não está ainda certa de como é feita a morte cerebral. Ou então, como é que vai se diferenciar o desligamento de aparelho deixar a pessoa viver, né? O senhor acha que é possível colocar isso no texto da lei? Vamos colocar isso dentro do texto da lei, sim. Vamos colocar para que pessoas especializadas atendam junto com a família, todos entrem em comum acordo sobre o que está sendo feito. Eu quero que seja bem explicado aqui que nós não estamos julgando, ou nós vamos criar uma lei para aprovar a morte da pessoa. Mas, pelo contrário, vamos aprovar uma lei que dê uma sobrevida digna à pessoa, que deixe ela ter um pouquinho mais de dignidade no termo da sua existência. Deputado, inclusive o doutor Carlos Vital, que é o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que nós ouvimos há pouco, falou algo muito sábio. Ele disse assim: cada caso é um caso. O senhor concorda? Em gênero, número e grau. Essa concordância ela tem que ser feita até do ponto de vista da coerência. Cada caso é um caso. Existe, por exemplo, como eu citei agora há pouco, um menino que entrou em estado de coma. O organismo dele é vivo, o organismo dele tem condições de sobreviver durante mais tempo, diferente de uma pessoa de 70, 80 anos que entra no estado de coma. Como se tratar os dois? Então, são situações que têm que ser vistas do ponto de vista técnico, do ponto de vista da medicina e do ponto de vista do coração também. Eu trouxe essa audiência para cá porque eu até brinquei na hora da audiência, porque nós estamos falando de vida. E a vida, para aqueles que acreditam, ela não é feita apenas só de carne e osso. Foi citado, inclusive, pelo médico do Conselho de Medicina Federal, que Hipócrates, que foi o pai da medicina, ao falar sobre a medicina, falou que do corpo se cuida, corpo e alma. E a alma é a parte metafísica. Foi citado, inclusive, sobre como você se despedir de uma pessoa dessa. Foi citado que pessoas que estão em estado de coma, embora o corpo não reaja, elas escutam tudo e a mente funciona. E pessoas que voltaram do estado de coma comentaram sobre o que ouviram e o que sentiram durante esse processo. Então, é um tema polêmico, por isso eu pedi audiência pública e vou tentar fazer um voto mais coerente possível, abolindo qualquer pensamento sobre que nós estamos aqui liberando para que pessoas assassinem pessoas. Nós não estamos liberando a eutanásia, nada de eutanásia passiva, mas sim criando uma maneira de darmos à pessoa uma sobrevida com mais dignidade. Agora, deputado, essa foi a última audiência pública que o senhor vai promover vai pedir a respeito desse assunto do projeto da ortotanásia, que na verdade não vai ter mais esse nome, né? O senhor tem um prazo para apresentar o voto final e colocar em votação o projeto? Esse projeto ele foi exaustivamente debatido no Senado, ele já tramita há mais de 10 anos aqui, então eu acredito que agora eu tenho subsídio suficiente para apresentar um voto e dentro de 15 dias, no máximo, eu quero entregar esse voto. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça estava no final, que é o nosso deputado Berzoini, e eu pedi a ele que essa presidência pudesse colocar em votação o mais rápido possível. Ele disse que assim que eu apresentar o voto, ele já deve colocar em votação e assim para plenário e terminarmos de uma vez com
esse problema, deixando os médicos um pouco mais tranquilos, porque hoje é visto como crime, e dando às famílias e às pessoas que pensam sobre o bem do ser humano também tranquilidade. Não haverá assassinato de pessoas. Tá certo, então muito obrigada, deputado, por sua entrevista. Eu conversei com o deputado pastor Marco Feliciano, ele que é do PSC de São Paulo. Vale destacar também, Adriana Lincoln, que o Conselho Federal de Medicina já divulgou uma resolução em 2006 permitindo a prática da ortotanásia no Brasil. Só que como existe uma dúvida legal sobre se isso é possível, é crime ou não, ficou um tempo suspensa, ela voltou a valer em 2010 por causa de uma decisão judicial, e agora eles meio que estão aguardando, segundo o representante do Conselho Federal de Medicina, eles estão aguardando esse projeto de lei para até que resguarde também a atividade do médico. É com vocês aí no estúdio.